Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho. Eu sou a Larissa Paz. Eu sou a Shirlane Alcolumbre e hoje o nosso tema é muito importante e muito especial, né, Larissa? Com certeza. Hoje eu trouxe aqui uma profissional maravilhosa, uma psicóloga maravilhosa, minha psicóloga. Vai te entregar aqui. Ana Cláudia Costa. Sem problemas, tá? Sem abertura de spoilers meus aqui, por favor. Ana, muito prazer pra gente estar te recebendo aqui hoje no nosso podcast. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Querida, eu acho que a Shirlane já disse pra você, hoje nós trabalhamos em um meio, nós somos médicas veterinárias. É uma honra ter você aqui conosco, uma psicóloga que vem a primeira vez no nosso podcast para falar sobre saúde mental. Então, Ana, antes de você falar um pouquinho, né, sobre alguns temas abordados, eu gostaria que você conversasse com a gente sobre quem é a Ana, como é que ela faz, como que você trabalha, como que a psicologia surgiu na sua vida e como tem tantos anos que você aí vem ajudando milhares de pessoas, né? Sim. Eu sou a Ana Cláudia, obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho de saúde mental, né, que é o que eu faço há 18 anos, desde que eu me formei. Então, já faz bastante tempo. Então, eu fiz psicologia na UFPA, depois eu trabalhei na área organizacional. E até hoje eu trabalho no serviço público, no Estado, atendendo pessoas na área organizacional e muitas pessoas da área de meio ambiente, sustentabilidade, inclusive veterinários, né? Então, trabalhamos com saúde mental na organização. E faço psicoterapia clínica comportamental no consultório, atendendo adultos, né, na área de desenvolvimento pessoal e cuidados com saúde mental, autoconhecimento, depressão, ansiedade, casos que são de patologia e casos de desenvolvimento pessoal. Hoje, só rapidinho, o seu público maior são adultos? São adultos. Eu só atendo adultos, na verdade. Tenho um público muito grande também de adolescentes, mas que já estão finalizando ali o ensino médio, que estão em quadros de ansiedade e que procuram o serviço, né, para prestar o Enem, ou que estão já fazendo uso de medicação. Então, adolescentes e adultos. Certo. Entendi. E, Ana, a gente está no setembro, né, que é o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção, né, e do suicídio. E a gente queria que tu falasse um pouquinho da importância desse mês, né, que é muito lembrado por todo mundo, e especificamente a relevância dele para nós, médicos veterinários. Uhum. O Setembro Amarelo é uma campanha que foi criada, né, de prevenção ao suicídio. A história de um rapaz que se suicidou num carro, e esse carro ele pintou de amarelo, ele preparou esse carro e pintou de amarelo, por isso que é Setembro Amarelo. Eu não sabia dessa história. Duas. E os pais deles ficaram muito chocados, porque em nenhum momento identificaram, né, quadros de saúde mental, psicológica. E aí, no enterro deles, eles colocaram fitinhas amarelas com a mensagem: se você precisar de ajuda, peça. E aí, essas fitinhas foram entregues para as pessoas, e eles têm, né, um trabalho de cuidado com pessoas que têm comportamento suicida, né? E a gente tem esse trabalho voltado para a conscientização, porque muitas vezes as pessoas não falam sobre suicídio. Se tu vê uma pessoa com depressão, tu pergunta se ela tá triste, tu pergunta o que aconteceu, se ela passou mal, mas é muito difícil tu perguntar: tu tem comportamento suicida? Que tipo de comportamentos tu tem, né? E o que é o comportamento suicida? Eu acho que é importante deixar claro, porque às vezes as pessoas não identificam o comportamento suicida. Então, eu não diria que são 3 etapas, porque necessariamente ela não é crescente. Tu pode já chegar e ter um ato suicida. Mas eu acho que é importante identificar o pensamento suicida, que é: não quero viver, não me sinto bem, minha vida não tem motivo, não tem um propósito, né? A ideação, que é: como eu faria isso? De que forma eu executaria? Né? Que a gente considera que é o planejamento. E o ato suicida, que é ela fazer a ação, ela ter executado a ação, pelo menos ter tentado, né? Então, isso é importante para quem convive com pessoas em quadros de saúde mental, saber identificar. E a própria pessoa que tem a doença,
saber o que ela está tendo, se está piorando, se está intensificando, se está perdurando por muito tempo. E aí a gente tem pessoas... É muito comum isso acontecer na casa da pessoa e os pais não saberem, por exemplo. Eu tenho muitos casos de intervenção assim. E Ana, mas nem sempre esses sinais, eles são explícitos, né? Às vezes eles são muito sutis, né? Sim. E sempre tem sinais? Ou tem casos de pessoas que, infelizmente, não foi o pai que não se atentou, ou a mãe, é que realmente a pessoa não demonstrava os sinais? Tu sempre tem esse comportamento da pessoa demonstrar algum tipo de sinal que a gente deve ficar atento ou não? Sim, apresenta. Em geral, eles apresentam quadros alterados, irritabilidade, quadro deprimido, tristeza excessiva, choro excessivo. Tem a alteração no padrão de alimentação, a pessoa come muito, faz um padrão de compulsão, ou come pouco e emagrece muito. Então, tem uma variação de peso, às vezes grande, num período pequeno. O sono é alterado. Então, o sono é fundamental. Se a pessoa não dormir bem, ela vai apresentar algum quadro de, não digo nem de transtorno, mas assim, de irritação, de intolerância, de impaciência, né? E, em geral, o que acontece? Essas pessoas, elas podem vir de famílias que já não têm uma certa habilidade, que às vezes têm um padrão de funcionamento, apresentam quadros de saúde mental não diagnosticados, né? Então, são pessoas que não têm essa habilidade social, essa habilidade emocional, essa capacidade de autorregulação e que às vezes ela não vai nem discriminar no outro, porque ela não consegue perceber nela, como é que ela vai poder perceber no outro, né? Então, em geral, as pessoas que a gente trata, quando a gente diz assim que o pai e a mãe não identificam, é porque eles não têm essa habilidade de identificar, mas tu podes perceber alteração. E, em geral, tem. De tristeza, de choro, dessa alimentação, de tu perceber a pessoa agitada. E aí, quando tu vai ver esses casos, aconteceu o suicídio, aí tu vai olhar para trás, né? Para ver o que acontecia, como acontecia. E, às vezes, as pessoas invalidam isso na família, né? Porque eu trabalhei numa universidade, nível superior privada, e eu fazia intervenção com os jovens. E aí, quando eu chamava os pais diziam, não, ele não vai fazer isso. Não, não existe isso. Não tem como, ele jamais teria coragem, é só para pressionar a gente. Então, várias vezes eu já comuniquei à família de uma coisa que a família não tinha noção da gravidade que a pessoa estava, né? Então, a pessoa não acredita, né, que ela pode ter uma vida melhor. Então, ela cai num padrão de desesperança, né? Ela não sabe o que fazer com a vida dela, ela está num sofrimento que ela não consegue ver possibilidade dela ter ganhos nessa vida, né? Ter prazer, ter satisfação, ter bem-estar. Ela está num sofrimento que ela não enxerga outra coisa. E isso acontece com todo mundo e o índice em veterinários é maior, né? Em torno de 3 vezes mais do que o percentual da população. Então, é um percentual alto para o veterinário, né? Então, são pessoas que entram em sofrimento e muito ligados ao aspecto da atividade, né? Porque o profissional veterinário, ele presta um atendimento ali a um animal e é essa pessoa, né, que vai trazer esse animal. Então, ele tem contato tanto com o animal em sofrimento, quanto ele tem que gerir ali a questão desse cuidador que vem trazendo esse animal também em sofrimento, também em desgaste, também em uma alteração, uma desregulação emocional, né? Então, exige do veterinário um trabalho de cuidado emocional dele mesmo para ele poder suportar nessa carga. Sim, exatamente. Isso aí eu ia até comentar com você, né? Essa questão dos índices de pesquisa com relação à profissão dos médicos veterinários é altíssima, a taxa de suicídio. E justamente, eu não sei, às vezes muitas famílias, né? Digamos que o núcleo principal nessa vida que a gente tem é a família, mas a disfunção acontece logo primeiramente nela. Então, o que acontece? As pessoas não têm essa percepção igual você está falando, com relação de já perceber que o outro na casa já está apresentando alguns sintomas, porque é tanta correria, muitas das vezes as pessoas só vão na sua casa dormir, aí toma café, sai. Dormir, toma café, sai. E eu vejo assim que ligado a esse fator também na profissão de médicos veterinários, porque muito deles saem, eles até pensam, né,
que é uma profissão que você sai, já tem um mercado de trabalho totalmente estruturado, já vai encontrar um emprego, vai ali já receber um salário base indicado pela classe. Aí vê que não é bem assim, tem a questão da comissão, decisões sobre carreira, o que eu vou me especializar, o que eu não vou me especializar, e pressão sobre cada animalzinho que ele tem responsabilidade, lidar com o tutor, lidar com o ganho pouco remunerado, digamos. Eu acho que há uma confusão muito grande nesse contexto, né, igual você disse, e afeta muito essa profissão, né? Nós somos profissionais da área, nós sabemos, afeta bastante. Eu gosto muito de conversar esses assuntos psicológicos, eu adoro. Tem também uma coisa que eu acho que a gente tem que pôr aqui também, que é a frustração. Porque assim, quando a gente entra na veterinária, a gente romantiza muito, né? Sim. Então eu acho uma profissão linda, maravilhosa. Eu vou ser muito feliz aqui, porque eu amo cuidar de bicho. Só que aí quando a gente se forma, que a gente se depara com tudo isso, e quando a gente começa a ter as responsabilidades de um adulto, e geralmente na faculdade a gente ainda não tem, a gente vê que a profissão, ela tinha que ser muito mais do que só o amor. Exatamente. E aí a gente vai para a parte que a Larissa falou. Então, assim, além de tudo, da realidade nua e crua, tem toda uma frustração que tu vai gerar em ti porque tu idealizou uma outra coisa lá. Tu não sabia lá atrás que ia ser difícil. Porque tu só pensava com a cabeça romântica, né? De dizer, eu amo cuidar de bichinho, vou ser muito feliz aqui. Assim, a primeira paixão e depois quebra a cara. Por aí. Mas só que é justamente nesse caminho que eu vejo que a gente vai caminhando e tentando encontrar o propósito. E justamente para a gente já entrar dentro dessa área, que são os médicos veterinários, que hoje a gente vai dar uma atenção especial a esse público, eu gostaria de te perguntar, Ana, quais são os principais fatores de risco que afetam a saúde mental, né, dos veterinários, como a gente até expôs algumas coisas, e quais os principais problemas enfrentados que podem causar danos psicológicos nos veterinários? Porque como a taxa é alta de suicídio, a gente comentou. Então, eu penso que é importante destacar a questão do cuidado com o animal, né? Essa questão de eu gostar de cuidar do animal me dá uma condição de querer que aquilo fique bem. E não necessariamente ele vai conseguir fazer isso com o animal que chega, né? Eles enfatizam muito essa questão da eutanásia, até de padrões de doenças, fadiga por compaixão, depressão, relacionadas ao médico veterinário especificamente. Porque ele vai receber esse animal e não necessariamente esse animal vai ficar bem. Porque aí eu vou ter que trabalhar. Ele ficando bem, eu fico feliz, o tutor fica feliz e tá tudo ok. Mas quando o tutor vai procurar vocês, o animal tá com algum quadro que ele não deu conta de resolver lá na casa dele. E às vezes ele esperou chegar num limite que a gente sabe que a gente agora não vai mais conseguir resolver, né? Ainda tem isso. Isso, vocês vão ter o domínio do conhecimento, vocês têm uma propriedade que o tutor não tem. Então, talvez ele nem entenda a gravidade ou o que ele tem que fazer. Então, vai ter que lidar com cirurgia, vai ter que lidar com uma recuperação mais lenta, vai ter que lidar, às vezes, com a eutanásia. E aí, decidir tudo isso, se eu escolhi trabalhar com o animal para eu cuidar dele, ele ficar bem, e de repente eu me deparo com uma situação em que eu vou ter que praticar essa eutanásia, né? E não é, em geral, uma vez, né? É 1, 2, 3, perde a conta de quanto fez. E isso aí vai se acumulando, se não for trabalhado, né? Então, o profissional, ele precisa trabalhar essa questão do autoconhecimento. Qual é o limite dele? O que ele dá conta? O que ele pode fazer? O que ele tem que encaminhar? O que ele não consegue fazer dentro da medicina veterinária? Né? Que qualquer profissão a gente trabalha isso, mas não tem como fugir de autoconhecimento, porque tem a ver com o meu limite. Talvez a Shirlane consiga fazer isso e ter um distanciamento emocional, que a gente tem características de personalidade. A Shirlane é mais distanciada, a Larissa é menos distanciada. Ela tem uma vulnerabilidade emocional maior. Então, talvez ela não consiga praticar a eutanásia. E eu, que tenho um distanciamento, talvez consiga fazer isso sem ter um sofrimento tão grande envolvido. Então, tem a exposição, tem a questão da estafa do trabalho, né? Cargas de trabalho muito altas, trabalhar muito e não ter tempo para se cuidar, para descansar, para fazer as outras rotinas diárias de vida que a gente tem. Dar plantão. Dar plantão é um caso, assim, clássico que gera adoecimento mental, porque a pessoa não dorme na hora que ela quer, ela não tem nenhuma rotina de sono. Né? Assim como ela pode dormir, ela não pode, ela nem sabe o que vai acontecer no plantão.
Então, a carga de trabalho é uma carga pesada, né? E a questão de lidar com o emocional do outro, porque tu escolhe, quando tu faz medicina veterinária, cuidar do animal. Mas tu vai ter que lidar com pessoas. E às vezes tem muita gente que escolhe nem querendo lidar com pessoas, sim, né? Sim, aí ela não tem noção. Aí mais uma frustração aí pro quadro das frustrações. Uma grande confusão isso aí. Porque aí eu tenho que gerir o aspecto emocional de uma outra pessoa que é diferente de mim. Né? Então, não tenho uma exigência mais só dentro do meu propósito, que muito provavelmente o veterinário, quando ele escolhe fazer a medicina veterinária, ele tem um prazer em cuidar do animal. Então, tá ligado a um propósito de vida dele. Para mim é gostoso fazer isso, é prazeroso assistir um animal, é prazeroso pegar ele de um jeito, fazer um trabalho e ter um ganho naquele animal. Então, isso aí tá ligado até com o propósito de vida. Mas eu não tenho só um propósito de vida ligado ali, porque, sei lá, não gostaria de atender o tutor. Mas eu preciso explicar. E às vezes não dá para colocar um administrativo para explicar. Eu vou explicar a doença, o que ele tem que fazer de medicação, como ele tem que conduzir aquele animal no tratamento que ele vai fazer. Então, eu vou precisar, mesmo que eu não tenha escolhido isso, lidar com isso. E aí, se eu for seguir nessa carreira, eu vou precisar desenvolver essa minha habilidade de comunicação, de autocontrole, de autorregulação, de gerir conflito, que o cara chega brigando lá contigo e como tu vai manter a tranquilidade, a paz e conduzir aquilo da melhor forma, porque tu que é o profissional que está ali, né? Sim. Então, tem muitas habilidades, competências que esse médico veterinário tem que ter para lidar nesse atendimento. Sim. Perfeito, verdade. Essa questão aí da eutanásia é uma questão bem, bem complicada mesmo, né? Uhum. A gente estava conversando aqui antes de tu chegar e a gente estava falando justamente sobre isso, né? E a gente estava falando que, apesar da gente ter o direito legal de fazer, a gente tem que respeitar o nosso direito emocional, né? Em que sentido? Nem sempre, porque a gente pode fazer essa eutanásia, a gente tem que fazer essa eutanásia. Sim. Muitas das vezes o tutor não quer tentar, o tutor quer, até é forte a palavra, mas se livrar financeiramente daquela situação, porque a gente sabe que quando o animal chega a exigir o cuidado dessa forma, ele precisa gastar mais com isso, né? Sim. E aí, geralmente, a sobrecarga vem pra cima de mim. Eu já vi até gente querendo se livrar do animal para viajar. E se livrar, que eu digo, é eutanasiar. É um negócio, assim, absurdo. E a gente tem um fator pior ainda, porque a gente se mete quem se mete na veterinária, ela tem uma ligação muito grande com o animal. Ninguém vai fazer veterinária por dinheiro. Ninguém. A gente tem muitos médicos que vão escolher essa profissão porque sabe que é bem remunerado. Sim. Então, aquilo ali já começa a entrar na cabeça deles que, ok, é daqui que eu vou me remunerar. Mas quando a gente entra na veterinária com aquela cabecinha inocente, a gente pensa no amor mesmo. Então, quando a gente tem esse impacto que o tutor gera um problema grande, que a gente sabe que o sofrimento vai ser do animal, não tem como não se envolver, né? E apesar da gente não aceitar, e nesse caso, obviamente, não fazer, tu fica com aquele negócio de assim, meu Deus, ele vai ter coragem de fazer isso com o animal? Será que vai ter algum colega que vai se prestar a isso? E aí eu sempre digo, apesar de eu fazer a eutanásia, eu não faço todas e eu tenho que pesar muito bem se aquela situação é verdadeiramente a que tem que ser feita naquele momento. Eu acredito na eutanásia como você terminar um sofrimento de um animal. Porque eu acho que eles não merecem ficar sofrendo, eles não têm nenhum entendimento, às vezes, por que eles estão passando por isso, diferente da gente. Então, eu sempre coloquei como meu limite esse. Se eu tenho dúvida se aquele momento é a hora de fazer ou não, eu não faço. Mas é o correto. Porque senão depois eu vou somar vários na minha cabeça que eu digo assim, mas será que era o momento? Será que não podia ter sido feito nada? E aí, justamente pensando na eutanásia, eu queria te perguntar assim, como é que a eutanásia ela pode... como é que esse estresse emocional que é causado tanto pela eutanásia quanto quando a gente se aproxima muito de uma relação de um animal, de um sofrimento animal, como é que isso pode impactar de fato na saúde mental do profissional? Isso aí leva muito realmente a índices de depressão, burnout, né? E aí eu acho que eu ia te perguntar também como a gente poderia evitar isso, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que faço a eutanásia, mas o que eu tenho que fazer nesses momentos para eu não acumular a sobrecarga mental para mim nessas situações? É difícil o profissional não sentir, como tu fala, que se ele entra com o propósito de cuidar.
E é até natural sentir e esperado sentir, né? O problema é isso me paralisar. Essa dor e esse sofrimento, eu chego em casa e choro, eu falo para o meu filho disso, eu reclamo para o meu pai. Então, eu não consigo estender isso para outras áreas de vida me prejudicando, né? Então, todo sintoma, ele tem que ter uma permanência. Então, a pessoa pode sentir tristeza, irritabilidade, sentir essa solidão, se isolar em relação às pessoas, né? Choro recorrente, ela pode ter explosões, né? Desregulação emocional, perder a capacidade de ter o controle, né? do seu próprio comportamento. Então, isso é importante que a pessoa se auto-observe. E aí cai de novo no autoconhecimento. Eu preciso conhecer qual é o meu limite, né? Eu dou conta de fazer isso ou eu não dou, né? E muitas vezes a pessoa não para fazer isso. Não, a gente não para, a gente vai fazendo o que aparece de demanda na nossa frente. E depois vai tendo sentimento em relação a isso, né? Aí tu estava falando que tu põe um parâmetro do que tem que atender para te decidir fazer a eutanásia. É isso. Eu vou estar bem quando eu ajo em conformidade com o meu propósito, com a minha forma de viver, né? Quando eu faço coisas que destoam disso, eu vou tender a ficar mal. E também tem a questão do excesso, né? Do trabalhar muito, do não dormir, se perder de outras coisas. Porque aí, quando eu trabalho muito, eu vou assistir a minha família, eu não vou cuidar lá do meu marido, eu não vou dar atenção para o meu filho, eu não vou ter um hobby. Não tenho uma família que eu viva com ele, mas assim, eu não cuidei da parte física, eu não fiz uma atividade, eu não cultivei um hobby, jardinagem, culinária, interagir com outras pessoas. Então, tenho prejuízo nessas áreas de vida, pessoal, profissional, acadêmico, no caso de quem estuda, né? Nas áreas de relacionamento e de qualidade de vida, até espiritual, entendeu? Eu preciso de outras áreas para eu estar bem profissionalmente, né? Então, olhar para isso, para esses sintomas de quadros deprimidos, motivação, interesse pelas coisas, interesse pelas pessoas, questão de variação em relação à alimentação e sono, que indica muito quadros deprimidos, perder interesse por coisas que antes eram interessantes para mim, que agora eu não consigo fazer. Eu adorava andar de bike, eu não consigo me levantar. Eu adorava jogar em grupo e eu não consigo nem sair de casa, né? Quadros de ansiedade, que você pode ter respostas, inclusive físicas, né? De palpitação, taquicardia, formigamento, né? Medos excessivos, medo de sair na rua, medo de ter um sequestro, medo que o animal morra, medos em excesso, porque o medo ele é saudável, mas ele não pode me paralisar. Sempre o que está me paralisando e deixando de fazer o que eu faço normalmente. Então, você pode ter esse parâmetro, né, de, poxa, eu não sentia isso aqui está aumentando, né? Quadros de esgotamento, do burnout, de que a profissão gera em mim um sofrimento, né? Quadros de saúde, antes eram quadros de saúde, a gente já está estendendo para muito mais coisa, né? O burnout, mas assim, do trabalho excessivo, eu só faço aquilo, né? E eu não sou um trabalho, eu não sou apenas um trabalho, né? E se eu não cuido disso, uma hora eu vou pagar o preço dessa questão, né? O que eu posso fazer para cuidar, né? Como é que eu me antecipo? A gente sempre recomenda a atividade física, porque a atividade física, ela já vai, na prática, desenvolver substâncias, neurotransmissores que vão gerar uma sensação de bem-estar, né? E muitas vezes, quando a pessoa tem uma atividade regular, física, ela compensa, né? Mas se tu não tiver, tu pode ter que cair numa medicação, ou ter um quadro mais grave em que precise da medicação. Então, a atividade física, a gente fala que é rotina do dia a dia. A pessoa tem que ter o cuidado com isso. Principalmente esses profissionais que trabalham com esse tipo de situação, né? Que já tem uma rotina mais pesada nesse nível de sofrimento animal, né? Sim, e a atividade física, ela é um autocuidado, mas você precisa também ter outros autocuidados, né? De eu cuidar do meu corpo, de eu saber qual é o meu limite emocional, de eu expressar esse sentimento, porque em que momento que eu paro para expressar isso, para falar? Que eu não faça pro
pro meu tutor, mas que eu faça para um amigo. Olha, aconteceu isso, fiquei mal, tal situação. Alguém que vive aquilo, que consegue te compreender e que possa acolher aquilo. Porque eu não preciso ficar com aquilo só para mim, né? Eu preciso me organizar em relação àquilo. Então, cuidado com o aspecto emocional, corpo físico e emocional. E eu incluiria o espiritual, né? Seja uma religião em especial, ou seja, desenvolvimento de competências específicas, capacidade de perdoar, capacidade de aceitar, capacidade de respeitar a decisão do outro que é diferente da minha. Sim. Da compaixão que aparece lá na doença, né, do médico veterinário, fadiga por compaixão, de se compadecer com a situação do outro, que isso, apesar de cair como uma patologia, ela é uma virtude da medicina veterinária, Sim. né? Porque Sim. o médico veterinário muito provavelmente não escolhe ser médico se ele não for compassivo ali com a dor daquele animal ou daquele tutor, entendeu? Sim. Falei mais que eu devia. Não, eu acho que tu falou muita coisa. E teve uma hora aí que eu até refleti. Eu falei assim, eu acho tão chique quem sabe fazer essa autoavaliação, autoconhecimento. A Larissa sabe. Eu não sei nada, eu vivo, entendeu? Ela não, ela pensa em tudo. Não, isso é assim, assim, assim. Eu não, eu só vivo. Eu vivo e ajo por impulso. Aí tu falando agora, eu falei assim, nossa, tão bonito. Eu queria ser assim. Vamos lá, continuando as perguntas. Mas tu vai conseguir, não tá Mano, não, eu tô com ela e contigo, né? Porque essa aqui, ela pega no meu pé. Tanto que as coisas que eu preciso resolver, gente, eu falo pra ela. Tem umas questões emocionais que eu digo assim, tá? Do pode pra vida. Do pode pra vida. Que eu digo assim, amiga, isso, o que tu acha? Eu vou fazer assim. Ela, não... Calma, ela me puxa aqui. Eu pareço aqueles cachorrinhos ferozes que vão atrás de outro, assim. Aí ela... Ei, gente, nasci pra dizer Cachilane aqui no podcast, é um pincher. E ela é o border collie, que é inteligente, centrado, age já com sabedoria. Gente, eu sou um pincher feroz. Nem parece. Sinto muito dizer isso. Mas é isso, aí eu divido as coisas com ela e diz assim, não, você vai fazer assim. Aí eu vou lá e sigo tudo que ela me diz. Mas ela é boa, ela se concentra, ela faz. Eu sou obediente, é isso. É. Vamos continuar Vamos aqui. continuar. Mas faz parte, é isso, é o podcast, é uma conversa. A gente, tipo, não adianta a gente querer mostrar uma coisa que a gente não é. Sim. A melhor coisa que eu acho do ser humano é ele ser verdadeiro. Uhum. Ele tem que ser verdadeiro com ele mesmo, entendeu? Pra depois ele conseguir ser verdadeiro com as outras pessoas nos seus relacionamentos. Se por acaso, é igual você falou, vai acontecendo várias experiências, você acumula, entendeu? A tua mente meio que ela se torna traiçoeira contigo mesmo. Sim. Porque chega um momento que você não consegue mais. Não consegue. É até interessante que ela perguntou isso, falou essa questão de autocontrole, autoavaliação. Eu saí de casa muito cedo para estudar. Uhum. Fora, assim, com meus pais, eu tinha em torno de uns 15 anos, né? E sempre teve alguém cuidando de mim. Lógico, eu saí, mas tinha pessoas responsáveis que cuidavam de mim, onde eu morava. Só que nessas coisas de confusões, né, da fase da adolescência, eu nunca fui uma adolescente rebelde, mas eu tinha meus conflitos, porque você tá deixando de ser meio que criança, né, de deixar aquela criancice para se tornar adulta, é uma confusão na mente danada. E aí junto escola, junto um monte de coisa. E uma das coisas que eu aprendi a fazer, que eu não sabia que eu tava fazendo bem para mim lá atrás, era a terapia do espelho. Eu ia pro espelho, conversava, botava o problema, encontrava a solução e falava, era isso. Eu falei, aí depois eu me autoavaliava e dizia, você é isso, você consegue, você é foda. Então, tipo, eu autoafirmava as coisas positivas na minha mente. Aí, de repente, aí eu conseguia resolver aquele problema. Aí surgia outro, eu ia pro espelho de novo. Porque eu não conseguia ter afinidade com as pessoas adultas ao meu redor para conversar minhas intimidades. Então, eu conversava no espelho, porque eu não conseguia conversar com um adulto. Uhum. Mas aí, no espelho, eu consegui, desde ali, fazer autoavaliação em mim. Então, isso foi bom depois que eu percebi para minha vida adulta, porque eu consigo identificar qualquer coisa assim, pô, isso aqui hoje eu tô mais agitado. O que tá causando agitação em mim? Aí eu volto em algumas cenas que se aconteceu durante o meu dia, o que me deixou agitada, e eu vou tentar resolver aquilo que me deixou agitada. Então, assim, hoje é difícil a gente ter essa autoavaliação. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais doentes, a gente está perdendo muitas oportunidades pela a questão emocional mesmo,
por a gente não estar bem emocionalmente, a gente perde oportunidade, a gente perde, igual você disse, vida social melhor, perde amizades, perde relacionamento. Se afasta da família. Se afasta da família. É ruim, porque o emocional, quando ele tá muito carregado, você não consegue ver mais nada, parece que você tá cego ali, você tá cego. Então, assim, como a gente tá lidando com essa profissão que exige tanto da gente, tem essa questão da compaixão, tem a questão da frustração associado. Eu quero ser médico veterinário, eu amo ser médico veterinário, mas estou frustrado também que eu não tô ganhando o tanto que eu deveria pelo tanto que eu trabalho, né? E aí, quais dicas você dá, assim, para um ambiente de trabalho onde tem muitos médicos veterinários que eles possam, tipo assim, ou a clínica, alguém colocar para eles pedirem socorro, assim, alguns sinais que é perceptível, para um ajudar o outro, desenvolver mais essa empatia. Eu vejo que falta também isso daí, essa questão da empatia. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de fazer essa autopercepção, né? Quando tu fala, eu me olhava no espelho e eu falava ali o problema que eu tinha resolução, é uma estratégia pessoal, né? Então eu tô conseguindo solucionar meus problemas. Inclusive dizem que as pessoas mais felizes são as mais resolutivas, né? Que elas conseguem resolver a dificuldade que aparece ali na frente dela. E aí, muitas vezes a gente tem estratégias pessoais, a gente cria estratégias pessoais. Mas, quando a gente adoece, às vezes a gente vai perdendo essa capacidade. Exatamente. Ou a gente está passando por uma situação difícil em que a gente fica prejudicado nessa análise, ou a gente fica menos motivado. Então, essas situações, se eu consigo me dar conta, é muito mais fácil para eu ter a capacidade de resolver. Competência de resolução de problemas, né? Então, quando eu vou perdendo essas capacidades, é que eu vou tender a um adoecimento, né? Porque eu não consigo fazer, né? Na depressão, eu rebaixo o meu comportamento. O que eu fazia normalmente diminui de frequência, de quantidade, de intensidade. Então, eu penso que um espaço, ele tem que se preocupar, sim, com conflito. Ele tem que se preocupar, sim, com autoconhecimento, que eu vejo que as empresas não se preocupam com isso hoje, né? Então, é muito um domínio pessoal ali, da pessoa entender que aquilo é importante para a vida dela e de todo mundo que está ao redor, né? Relacionamento entre as equipes, a capacidade de eu me comunicar, de eu me posicionar de uma forma assertiva, não sendo agressivo, não deixando de falar coisas que são importantes, né? Capacidade de comunicação, hoje a gente fala não violenta, né? Que a gente considera mais saudável. Que mais que eu penso? Capacidade de ser empático, sim, né? Mas se eu conhecer a minha limitação e o outro conhecer o dele, não necessariamente eu vou precisar cuidar dele. Só que aí eu entro nas características pessoais, né? Como vocês falam, de que eu sou mais braba, eu sou mais calma, mais autorregulada. Então, se eu sei qual é a minha potencialidade, a minha limitação, eu vou investir na minha potencialidade e vou dar menos olhar ali para a minha limitação. Eu vou ter que dar nãos ali onde é a minha limitação. E se é uma coisa que eu não posso dar não, eu vou ter que desenvolver minimamente a ponto de eu atender o que eu preciso. Entendi. Eu respondi tudo? Respondeu. Sim. Deixa eu fazer só uma pergunta pessoal, já que ela tocou em um assunto aqui. Vamos fazer agora uma terapia. Eu comecei a rir. Uma terapia. Eu sou suspeita para falar porque eu gosto, né? Fazer uma terapia. A gente é demais. Você estava falando com relação à motivação, né? Porque às vezes quando a pessoa ela já tá doente ou tá mal, ela vai perdendo a motivação. Desde quando eu sei que eu sou gente, entendeu? Eu sou uma pessoa motivada. Então, assim, isso é bom, mas isso também é ruim. Eu vejo também como um fator ruim. Que sentido? É porque a motivação, quando eu tô com ela motivada e eu vou com aquele gás, eu faço as coisas tudo muito rápido. Aí se eu não estiver motivado, às vezes, assim, na frequência que deveria, aí digamos que acaba que eu vou procrastinar mais, né? Sim. Porque eu não tô tão motivada como eu deveria, por isso que é ruim. Porque eu tenho constantemente que aprender a ter mais disciplina. Porque... Por exemplo, se eu depender da motivação o tempo todo, aí não dá certo, porque nem todo tempo a gente vai estar motivado. Só que eu sou muito motivado. Por exemplo, se eu conseguir manter uma frequência boa de motivação, o que acontece? Eu consigo realizar mais coisas. Uhum. Mas se eu não consigo manter essa frequência, digamos,
Aí eu tenho que ralar por causa da disciplina, que é o que eu venho tentando ter a cada dia. Tipo assim, cada vez mais eu venho buscando na minha questão de aprofundamento, querer melhorar a questão da disciplina. Mesmo sem motivação, fazer o que deve ser feito, né? Uhum. Então, assim, eu gostaria que você falasse, assim, como é que funciona esse ciclo da motivação, como é que isso pode melhorar, que ferramenta, sei lá, utilizar para melhorar, porque eu sou muito motivada. De autocuidado também, de autocuidado com relação a isso também. A motivação, ela é pessoal, né? O que mobiliza a Shirlane pode não te mobilizar, pode não me mobilizar. E então, por que às vezes tu tá motivada para uma coisa e para outras não? Sim. Porque alguma coisa é mais interessante, eu tenho mais ganho, eu sinto que o retorno é melhor para mim, e outras nem tanto, né? Então, é difícil eu ser motivada por todas as coisas. Sim. Até porque quando eu escolho me dedicar a uma coisa, necessariamente eu escolhi não me dedicar a outra, né? A gente escolheu se dedicar à nossa vida profissional, estamos aqui. Nossos filhos não estão aqui, nosso marido não está aqui, nossa mãe não está aqui, que está, sei lá, doente, com algum problema, né? Então, é importante que a gente tenha consciência disso, porque não tem essa coisa de ter o equilíbrio em todas as áreas. A gente não tem. As nossas escolhas precisam ser congruentes com o que a gente quer fazer, para a gente ficar bem com a gente mesmo, que é o que tu falou, né? Eu tenho que estar alinhado comigo, com os meus valores, com a minha meta, com o meu objetivo de vida, com o meu propósito. E saber que eu dar conta de uma coisa necessariamente vai afetar outra, que eu não vou poder dar, que eu não vou estar lá, ou que eu vou me ausentar, e saber que isso foi uma escolha, né? Porque senão vem culpa de tudo quanto é lado, né, Shirlane? Sim. Eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Era o que eu fazia, tipo assim, eu me culpava se eu não fizesse, né? Se não tivesse... Porque eu me cobro, digamos, muito, queria fazer tudo. E aí, no caso, aí eu fui aprendendo isso. E justamente com essa questão da disciplina também. Não dava para eu fazer Não dá, isso se eu fizer isso aqui. Se eu fizer isso aqui, não dá para eu fazer isso. Então, essa questão da autocobrança, da exigência, do perfeccionismo. Então, uma coisa que muitas vezes é bem comum isso acontecer, que tu falou assim, Ana, eu ser motivada é uma qualidade, mas também é uma limitação. Antes eu pensava que era só qualidade. Aí depois, quando eu fui, essa questão do autoconhecimento, aí eu fui vendo que, por não estar funcionando assim, ela não é tão qualidade, não. Aí quando eu não tô motivada do jeito que eu acho que é uma qualidade, eu já ponho como um defeito. Exato. E não, aquilo não é bacana pra mim naquele momento, ou não me mobiliza tanto e tá tudo bem. Não tem nenhum problema. Esse tudo bem, vai bisboa. Esse tá tudo bem é que me dá uma paz, uma serenidade, uma qualidade de vida, né? Sim. Boa. E também ela falou do que a gente pode fazer nas empresas, né? Vou falar um pouquinho do que a gente faz lá na secretaria onde eu trabalho e nos órgãos que eu já trabalhei. A gente trabalha com esse processo de conscientização que a gente fala, né? Trazer conhecimento sobre saúde mental. Porque as pessoas não sabem, por exemplo, que eu ter um medo excessivo fora do padrão normal, né? E a pessoa que vive aquilo, ela vive em geral a vida toda. Por exemplo, é muito comum a gente ter casos de diagnóstico tardio, por exemplo, de autismo, de TDAH. Mas eu achei que todo mundo era assim, desatento. Porque eu sou desatenta a minha vida toda. Então a pessoa não se percebe porque era diferente. o normal pra ela, né? Como é que ela vai saber que não é normal? Assim? Pra ela é o normal, justamente. Eu achei que eu era normal, já pensou? Eu acho que era assim a vida toda. E quando a gente vai falar sobre isso, que a gente explica os sintomas, as pessoas ficam assim, meu Deus, eu acho que eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. Se surpreende, né? E tu vê que as pessoas não têm o domínio daquilo, do que é. Onde entra uma patologia e onde não entra. Quando eu atendo um paciente que está na primeira crise depressiva dele, em geral ele vem muito grave. Vem medicado, vem dopado, aí ele já entrou num quadro que ele tem que fazer medicação. Quando esse paciente vem em atendimento, que ele está fazendo a segunda, terceira crise, ele não vem mais tão grave. Ele já vem, olha, tá aumentando isso aqui. Essa semana eu atendi um paciente. Ele já identificou, né? Ele já tem uma percepção melhor. Eu tenho um paciente que a gente está atendendo agora muito pai, que o filho teve o diagnóstico, aí ele vai fazer a avaliação neuro e ele tem, né? Eu tenho um paciente que é TDAH. E aí ele não fazia medicação, nada, porque a filha fez, ele teve que
Ele falou, Eras, mas eu tenho tudo isso também. Quando a psicóloga explicou para ele da filha, ele foi fazer, deu e ele fez a medicação. Ele fala assim, eu não sei como eu vivia sem ter essa organização. Hoje, eu faço a medicação, ele faz medicação de manhã. Eu leio os processos, eu organizo, eu sei onde eu tenho que parar, eu sei que eu estou hiperfocando e que eu preciso, se eu hiperfocar, eu não vou assistir meu filho, a minha mulher, então no final de semana eu tenho que dar uma segurada, coisa que eu não fazia antes. Então ele já veio, que ele trocou de emprego e voltou, olha, não estou conseguindo dormir, estou agoniado, estou isso, aquilo. Aí, mas é normal, você trocou de emprego, é normal você ficar ansioso, é normal você ficar com medo, é até responsável. Porque será que eu vou dar conta de atender isso? Então é saudável você sentir isso. Agora, você sentir isso, não conseguir dormir, não conseguir entregar o relatório, tratar mal o filho, tratar mal a mulher, aí a gente tem que fazer uma intervenção. Porque Sim. aí eu tô adoecendo. Sim. Boa. Interessante. E como a gente pode intervir caso a gente veja que tenha um colega que esteja precisando... Infelizmente, eu tenho um caso de um colega que cometeu suicídio. Não morava mais aqui, morava em outra cidade. Era da nossa turma de formatura. E isso foi uma coisa que a gente conversou muito entre a gente, os amigos. A gente, nossa, mas ninguém dizia, ninguém... Sempre assim, né? Ela falou no início isso aí. Por isso que eu perguntei, nossa, será que às vezes não é tão sutil que a pessoa não expõe. Não consegue ver quem tá perto? Porque... É sempre o próximo consegue ver, isso é até aquela dúvida que eu coloquei. Mas por acaso que tu note que um colega de trabalho teu começou a mudar, que está apresentando um comportamento mais diferente, principalmente se tu não tiver aquela intimidade toda com o colega, como é que a gente pode intervir para ajudar esse colega de alguma forma? É sempre de uma forma muito direta, de uma forma, olha, fulano, bora conversar, ou então, eu acho que é sempre melhor abordar um mais próximo dele, um amigo, um namorado, um parente, alguma coisa assim. Como é que a gente deve fazer em relação a isso? Olha, tem situações em que a pessoa não tem mesmo uma habilidade de expor, e muitas vezes ela mascara para os outros e às vezes até para ela, de que ela tá mal, nega, faz uma negação de que não tá bem. Né? Então, pode acontecer, sim, de pessoas próximas não perceberem, né? Porque aquela pessoa não expôs de fato o que está acontecendo. Quando eu percebo, não necessariamente eu tenho habilidade, né, de fazer a acolhida ou de orientar aquela pessoa no que ela tem, eu não consigo saber o que é o sintoma, eu não consigo ajudar. Mas, assim, se colocar à disposição, ser acolhedor, né? Ser acolhedor no sentido de, você está precisando de ajuda? Eu estou percebendo você diferente. Eu estou percebendo, sei lá, você chega chorando. Eu estou percebendo que você não dialoga mais com a gente, não interage da mesma forma. Eu estou à disposição, se você quiser falar, mas assim, ainda que você não queira, eu acho que é importante você procurar uma ajuda de alguém que possa te dar suporte, te ajudar, né? E isso não é uma dificuldade, assim, tua. As pessoas não sabem fazer, né? Eu atendo gestores que vêm comigo. Olha, fulano tá chorando lá. Mas o que eu tenho a ver, né? Se ele tá chorando, eu vou fazer o quê? Eu acho que eu vou incomodar ele se eu vou perguntar. Tem gente que não se sente, assim, tão íntimo para entrar, né? Porque, da maioria das vezes, essa pessoa que tá passando por isso, ela também não deixa entrar. Mas a história que a Larissa falou da autoinvalidação, né? A própria pessoa se invalida. Não, né? Às vezes a pessoa até sabe que tá com aquele problema, mas ela não quer deixar tu entrar. Sim. Tem de dizer assim, não, eu sei que eu tô com depressão, aí vamos supor assim, a Larissa percebeu, vem aqui, Xi, tu tá precisando de alguma coisa? Não, tá ótimo, obrigada, tá ótimo. Tipo, por dentro tu tá morrendo, mas tá falando, tá ótimo, tá ótimo. Então, às vezes é difícil, porque a pessoa, ela não te recebe assim. Liga pro pai, pra mãe. Não tô bem, não tô... Faz uma rede. O processo, ele é pessoal. É por isso que eu perguntei. Será que nesse caso a gente vai com alguém? Qual é a melhor conduta? Porque isso também pode gerar uma insatisfação da pessoa, uma piora, não sei. Sim, eu penso assim, quando é uma pessoa cuidadosa, ela intervém, porque ela fez a parte dela. Mas daí tu fazer a tua parte, a pessoa seguir, é outra história. Porque, em geral, essa pessoa tem uma limitação. Ela não consegue lidar com aquilo. Uhum. Então, sei lá, ela vai te tratar mal. Aí tu tem que entender que é uma coisa dela, não é tu, Sim. Não é contigo, entendeu? Mas eu penso, se eu tô percebendo aquilo, eu sinalizo, eu tô aqui, se você precisar, ou se não, procure ajuda, porque eu tô percebendo muita diferença. Em geral, é bom apontar a conduta, né? Sim. Porque a pessoa não tem como negar um fato. Você, antes você não era assim, agora toda semana você chega chorando.
Antes você não era assim, agora você briga com todo mundo. Antes você não era assim e o seu relatório vem todo errado. Quando você aponta uma conduta, não tem como uma pessoa negar, porque tá ali, tá claro, tá acontecendo, entendeu? Até nas nossas brigas no dia a dia, né? Teu filho fez aquilo. Eu não gostei que você não jogou a bermuda no cesto, que você respondeu torto para a cuidadora. Foi grosseiro, foi indelicado, quer dizer isso. Então, eu aponto a conduta, não tem como a pessoa negar. Né? E aí eu não estou dizendo que aquela pessoa não presta, eu estou dizendo que ela está apresentando coisas que são diferentes. Do que ela apresentava antes, né? É isso. Eu vejo assim também, né? É igual, por exemplo, às vezes a pessoa ela não quer que você entre no problema, mas na maioria das vezes as pessoas não querem entrar no problema da outra. Uhum. Porque se, por exemplo, eu vou até você, eu abro a tua caixinha, deixo você abrir comigo, assim, aquilo que está mais fechado. Então, dali em diante, aquele teu problema ele já começa a fazer parte também de mim, né? No sentido, não, mas eu preciso saber separar situações, beleza. Mas, digamos assim, mas ali já abriu uma caixa que eu já vou saber. E muitas pessoas não querem, elas querem passar direto. Porque elas não querem ter essa responsabilidade. Igual você falou, uma coisa que você falou aí que eu notei. Chega gestor contigo e fala, mas tá chorando, mas aí, o que eu faço? Não é nem tanto o que eu faço, é porque eu não quero fazer. Eu não quero ter esse trabalho. Sim. Eu não quero ficar lidando com o problema que esse crânio tá passando, que tá causando ele ficar doente. Eu não quero ter esse desgaste. De problemas já abaixo do meu. Sim. As pessoas pensam muito assim, de problemas já abaixo do meu. Então, se eu vou abrir a caixinha dela, teoricamente já vou ter mais uma preocupação mais com ela, já vou coisar ali. Só que quando você é dono de uma clínica, você tem essa gestão de uma clínica, você trabalha com pessoas, as pessoas são o seu bem mais precioso dentro daquele estabelecimento, porque elas que vão gerar o seu valor monetário ali daquela empresa. Então, eu vejo assim que essa questão tem que ter esse olhar do gestor, ele tem que realmente ver que os funcionários estão doentes, se não estão. E uma das coisas assim que eu acho interessante é porque se eu tenho profissionais doentes que lidam com o animal, o toque no animal não vai ser o mesmo. Não vai ser o mesmo. Eu sempre frisava isso quando eu treinava os meninos para banho medicamentoso, banho e tosa, porque como eu sou dermatologista de pele, se eles ficassem com sérios problemas na casa deles, quando eles fossem fazer o manuseio daquele animal, ele não ia pegar direito. Algum momento ali que a câmera não pegasse, ele ia puxar o cachorro de qualquer jeito, ia escovar com mais força, porque a cabeça dele já tá ruim. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito, muito avaliado, eu acho, nas clínicas veterinárias, porque o seu produto principal é o animal, que aquele animal faz parte de uma família, que essa família tá pagando o custo desse animal para sua clínica e que as pessoas precisam estar bem para receber esse animal. É a minha forma de pensar, de ver. Até o próprio animal, né? Absorve essa energia e fica mais agitado, mais agressivo. E ele fica mais impaciente e vai fazer o puxão no animal. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam realmente... Porque, assim, é muito fácil. Poxa, hoje eu comi algo num restaurante, não fiquei legal. Apresentei vômito. Imediatamente, onde é que eu vou pensar em? Vou na Unimed, vou fazer um exame, vou no médico. Beleza? Agora, quando você começa já a apresentar uma sobrecarga emocional, é muito difícil você já falar, não, eu preciso ir num psicólogo, avaliar, se precisar, eu preciso numa psiquiatra ou num psiquiatra. Porque há uma guerra muito grande, eu acho que tem interna das pessoas por criar isso, de achar que não é necessário buscar esses profissionais, não é necessário cuidar da mente também, e deve cuidar. Então, por isso que esse mês está aqui de uma forma maravilhosa para as pessoas buscarem se atentar mais a essas questões para viver melhor, né? Porque Deus, ele falou, eu também acredito em Deus e que a pessoa tem que ter uma religião, uma espiritualidade. E ele falou, você veio nesse mundo, mas você veio para ter uma vida abundante. E não é uma vida abundante só para você ganhar muito dinheiro, é uma vida abundante em todos os sentidos, todas as áreas, né? Feliz. Plena. Exatamente. Então, mas para isso a gente precisa ter esse autoconhecimento e buscar ajuda, igual de um psicólogo também, já, tá, gente? Não só de médico, clínico, dermatologista, mas buscar um psicólogo. Sim. Uma coisa importante, falou das competências, né? Porque toda profissão vai ter a competência técnica, né? Conhecer sobre aquela profissão. E hoje,
as pessoas se preocupam muito mais com a competência comportamental. Tu pega um cara que ele tirou 10 em tudo, mas ele chega, ele é um grosso, tu vai querer colocar ele na tua clínica? Não. Então, essas competências do comportamento e aspectos emocionais, elas estão sendo cada vez mais exigidas da gente, né? Então, as empresas estão melhorando, mas assim, ainda estão muito atrás do que precisam. Se tu for, por exemplo, ver uma multinacional, ela entrega isso. Já existe um sistema em que, se a pessoa não está bem, ela abre e pede uma consulta médica. Ela pode pedir uma consulta com o psiquiatra, ela pode pedir o atendimento com o psicólogo e fazer semanalmente, inclusive no horário de trabalho. Né? Ela faz o agendamento online, vai para um lugar reservado, faz o atendimento, faz orientação de gestão, de como a gestão conduzir aquilo. Então, existem esses serviços, mas são serviços caros, né? Então, não dá para dizer que todo mundo tem acesso. Porque as pequenas empresas talvez não consigam ainda colocar isso para os funcionários. Né? E a própria pessoa, no processo de autoconhecimento, elas não têm condição de pagar uma psicoterapia particular. Então, ela tem que ir via SUS e via CAPES. O CAPES só te atende se tu tiver o diagnóstico, o transtorno. Então, uma pessoa que ela tem que adoecer para ter o serviço, ela não tem como se cuidar antes, entendeu? Então, isso é um problema hoje da profissão e da exigência que a gente tem, né? Desse cuidado com essas competências que a gente fala comportamentais, porque tu vai partir do pressuposto que a pessoa dá conta de se autocuidar. Mas tem gente que não dá. Mas se ela tivesse uma assistência, ela teria como prevenir não chegar a um quadro do desenvolvimento do transtorno. Né? E tem também todo um preconceito, eu não sou louco, eu não vou no psiquiatra, eu não vou atestar que eu não dou conta daquilo naquele momento. E Ana, isso era uma barreira para mim. Então, tu falou aí a questão do... Bora. Eu não podia falar, mas tu Vamos fazer uma Não, é só pra terapia colocar aqui, porque eu vou colocar de como era o meu pensamento e como ele é hoje, porque é importante, porque eu acho que algumas pessoas elas podem passar por isso. Gente, eu era contra a terapia, porque eu achava que só vai pra terapia quem tem problema, eu não queria dizer que eu tinha problema. Então, pra mim, estar na terapia era assim, eu assumi uma necessidade de cuidar de um problema que eu não queria que existisse, entendeu? Mas só que, olha só, até sem problema a gente tem que ir pra terapia. Nem que seja pra te ficar rindo com a psicóloga. Então, vou pra lá. Gente, porque a minha sessão com a Ana era uma sessão bem light, bem leve. A gente ri bastante. Aí eu saio de lá descontraída. Então, assim, não associem isso, não se frustrem por achar que precisa. Muito pelo contrário, quanto antes a gente assumir que precisa, melhor vai ser nossa evolução. Para não chegar numa situação que realmente precisa e que o psicólogo já não vai poder te ajudar mais muito. Entendeu? Então, eu tinha essa cabeça, eu acho que muitas pessoas devem ter, principalmente essas pessoas que têm muito toque, com perfeccionismo, essas coisas, não é um problema assumir que a gente precisa de ajuda, né? E por menor que você acha que possa ser aquele problema, aquilo ali pode ter uma influência muito grande na tua vida e na vida da tua família. Exatamente. Principalmente quando você tem relacionamento, quando você é casado, quando você tem filhos. Então, fica aqui a dica. E aí eu queria aproveitar, eu acho que a gente já está chegando ao final, vou dar uma aceleradinha aqui. Mas muito importante, tu falou assim, não é todo mundo que consegue fazer esse acompanhamento. Verdade. Então, dá aqui umas dicas pra gente de quem não tem essa condição de ter um acompanhamento com psicólogo, mas que pode fazer o mínimo por você para evitar que chegue a um quadro de burnout, a um quadro de depressão, entendeu? Então, tipo assim, vamos supor assim, um recém-formado está começando, não ganha muito, não tem condição ainda de fazer as terapias semanais dele, mas o que ajuda? Sempre ter um livro de autoajuda, separar um horáriozinho dele uma vez por semana para fazer tal coisa. Dá aqui umas dicas pra gente passar pros nossos colegas veterinários que precisam se cuidar, precisam cuidar da saúde mental, porque, gente, não é fácil ser veterinário aqui no Brasil, não é. De verdade. A gente ama o que a gente faz, mas mas a gente ainda precisa trabalhar muito esse aspecto emocional e não deixar a população cobrar a gente da forma que cobra, né? Porque todo mundo que faz veterinária, a gente faz porque a gente ama os animais. Como eu falei, ninguém faz por dinheiro. Porque dinheiro mesmo não é o motivo de se entrar na veterinária. Só que às vezes a população, o tutor, ele pega isso e usa isso contra a gente. E acaba deixando a gente adoecer. Então, dá aqui umas dicas pra gente cuidar dessa saúde mental aqui de uma forma simples, sem já estar fazendo a terapia necessária. Mas quando vocês puderem, é terapia, tá?
É importante, né, que o médico veterinário seja conectado com esse propósito de vida dele, né? Na profissão, imagino de ser uma pessoa que cuida. Então, cuidar já é um ganho para o médico veterinário, né? Mas para eu cuidar, eu tenho que dar o que eu tenho. Então, eu preciso cuidar de mim, estar bem para eu poder servir ali o meu cliente, paciente, né? O meu bichinho que chega lá para eu cuidar, o meu pet. E aí eu preciso estar bem para cuidar disso. Então, ter autoconhecimento, se conhecer, se questionar. O que isso gerou em mim quando eu atendi esse gatinho? O que gerou em mim quando eu atendi esse cachorro? O que gerou em mim quando esse tutor me tratou mal? Né? Então, me conhecer e cuidar de mim fisicamente, atividade física, psicologicamente, né? Qual o sentimento que isso gera em mim, que muitas vezes as pessoas não sabem dizer o que elas sentem diante das situações. Questão de hobby, né? Ter um lazer, fazer uma coisa pelo prazer de fazer. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de plantar, eu gosto de fazer comidas diferentes, bater papo com os amigos. Então, cultivar um hobby, semanalmente fazer alguma coisa que faz pelo prazer de fazer, não porque ganha ou não porque tem que fazer, não porque tem aquela obrigação, mas sim pelo prazer da atividade em si. Né? Cultivar bem as relações, se relacionar bem, cuidar dos ambientes em termos de relacionamento, porque eles têm impacto direto sobre a nossa vida. Então, colocaria essa Arrasou. Adoramos. Vamos, inclusive, ver. Essas dicas vão virar um post depois no Virando Bicho. Com certeza. Gente, se deixar, a gente passa aqui a manhã inteira falando sobre esses assuntos, porque é maravilhoso, e né? É um assunto super necessário, né? Não só nesse mês, esse mês a gente tá na conscientização, mas é um assunto que eu acho que a gente sempre deve abordar, de verdade. Vida. É importante a gente ter essa autoavaliação e tentar melhorar cada dia, entendeu? Ficar bem, né? Sim. Ficar bem para viver bem. Com a gente, como Deus pede pra gente, exatamente. Né? Ana, infelizmente estamos finalizando, mas antes disso a gente precisa agradecer nossos parceiros, porque tem uma última perguntinha no final. Espera aí. Tem sim, ainda tem uma última. Uma última. Então, assim, gente, gostaríamos de agradecer aqui ao nosso parceiro, né? A Verte Saúde Animal, parceiro grande, assim, com a gente desde o início. É maravilhoso ter a Verte conosco. Também gostaríamos de agradecer a VetLife, Centro Veterinário, tá? Clínica Rosinha do Coração. A clínica mais rosinha de Belém. Lá os veterinários estão se cuidando da mente, né? Estão cuidando bastante. Por favor. Então é importante vocês saberem disso também. Gostaríamos de agradecer também a Droga Vet, farmácia de manipulação veterinária, que está aqui conosco para fazer aquelas formulações que a gente não consegue para um determinado animalzinho, mas ela sempre tem um jeitinho, principalmente com sabor, com biscoito, de todo jeito. É verdade, vários palatabilizantes. A gente também queria agradecer a Royal Canin, né, a linha de rações super premium terapêuticas, que também está apoiando o nosso projeto. A MSD Saúde Animal, que também está aqui com a gente, né, nosso famoso Bravecto, cães e gatos. A advogada Ellen Vieira, que também é nossa parceira, faz a parte jurídica da área da saúde. E a Tolly, que hoje vestiu a gente com esses looks incríveis aqui. A gente veio de branco, né? Isso, bem leve, para ser um programa bem leve, um bate-papo bem leve aqui. E a gente queria agradecer, Ana. Muito obrigada. Calma. A gente vai fechar com chave de ouro ainda, mas deixa eu só fazer meu agradecimento. Tu vai fazer a pergunta, tia. Não é isso. Calma, você não pode esquecer. Hoje você tá vendo que a gente tá diferente aqui, ó. É verdade! Calma, você é acelerada, calma. Acelerei. Pulei aqui no script. Gente, não tá vendo que a doutora X tá toda de babyliss aqui, chique, maravilhosa. Todo mundo maquiado aqui. Nós temos uma nova parceria com a Festa Escova. É porque é novidade. É novidade. Esqueci. Olha, onde eles nos arrumaram maravilhosamente bem. Fomos super bem tratados. Super bem tratados. Saímos de lá divando, que eu quero que dure o final de semana todo. E sem contar também, né, que essa parceria é maravilhosa. Para você que é médica veterinária, fica na correria. A escova é rápida, sem hora marcada. E um preço muito legal. Muito acessível. Bem acessível. É verdade. Vale a pena você fazer parte do clube da Festa Escova.
tá? É verdade, é verdade. E a gente queria aqui agradecer a tua presença. Muito obrigada por ter aceitado participar do meu podcast. Obrigada por cuidar de mim, que não é fácil. Não é, eu vou com umas demandas assim bem loucas para Ana. Mas muito obrigada pela participação. Esse assunto eu acho que é um assunto muito importante da gente abordar aqui entre os médicos veterinários. Para finalizar... Eu agradeço logo, né? Eu também quero agradecer. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradecer o convite da Shirlane e da Larissa, de poder compartilhar um pouco sobre saúde mental, que acho que isso é um momento importante em que as pessoas conhecem, né? Sobre saúde mental e trazer um pouco da minha experiência, né? Estar aqui me divertindo com vocês. Obrigada. E Ana, gostaria de dizer, gostaria que você... né, deixasse uma mensagem ali pro coração dos médicos veterinários. Pode deixar também seu número, se você quiser, da sua agenda, para você atendê-los. Quem estiver precisando desse apoio. Mas deixa uma mensagem para eles, como é importante, né, eles conseguirem entender como precisa cuidar dessa parte da emoção, da mente. Então, deixa a mensagenzinha para eles. Então, quero... pedir ou dedicar aos médicos veterinários, né, que olhem para suas vidas, né, no primeiro lugar, olhem para os seus valores, para os seus propósitos, para o que eles querem construir na vida, né, e a partir disso estar bem cuidando desse corpo, dessa mente, desse aspecto psicológico, para poder estar bem nesse contato com os animais, com seus tutores e ter uma vida de satisfação, de plenitude, de felicidade. Arrasou! É isso aí, pessoal. Se cuidem, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi um bate-papo aqui muito importante, muito essencial, né? Eu e a Larissa, a gente organizou esse episódio com muito carinho para vocês, porque a gente acha que é realmente um assunto que não podia ficar de fora do nosso podcast, né, amiga? Com certeza. Espero que vocês tenham gostado. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando o Bicho!